E aí galera, o professor Fernando Trevisol aqui. Vamos a mais uma aula de física e hoje nós vamos falar sobre propagação de calor. Lembrando que desde o início do ano aprendemos o que é calor, o que é temperatura, dilatação térmica, entre outras coisas envolvendo calor e temperatura. Beleza? Então a gente vai ver o seguinte, que nos processos de propagação de calor existe o processo de propagação de calor por condução, que ocorre nos sólidos, o processo de calor por convecção, que ocorre nos fluidos, e quando eu falo fluido, a gente tem que entender tanto os gases quanto os líquidos, ou seja, fluidos são os gases e os líquidos. E também tem a propagação de calor por irradiação, que a gente vai ver que é a propagação de calor que pode ocorrer até mesmo no vácuo, sem a necessidade da matéria. Então vamos lá, bola para frente. Propagação de calor por condução. Como que a gente pode evidenciar uma propagação de calor por condução? Então, olha só, a gente tem aqui uma animação. Nessa animação, temos um pedestal que segura uma barra de ferro, e essa barra de ferro tem 3 termômetros em 3 regiões que medem a temperatura. É colocada uma fonte de calor numa extremidade do metal e, a princípio, se aquece primeiro essa extremidade onde a fonte de calor está emanando calor, né? E depois, gradativamente, esse calor ele vai se locomovendo, ele vai emanando para o restante do metal, tá? Então, assim a gente pode evidenciar a propagação de calor por condução. Um exemplo bem simples é, por exemplo, a gente pegar uma colher de ferro, né, e a outra extremidade colocar sobre a chama de um bico de fogão. Então, ali vai chegar um momento que a extremidade que a gente está segurando vai ficar muito quente, né? E aí também se evidencia a propagação de calor por condução. E como que a gente pode entender esse tipo de propagação microscopicamente? A gente entende da seguinte forma. Bom, a gente já aprendeu lá no ensino fundamental que todos os materiais são constituídos de átomos ou moléculas. Então, vamos imaginar que essa barra aqui é uma grande construção de átomos e moléculas em uma grande rede cristalina, fortemente ligada. Tá, então, a gente coloca uma vela numa das extremidades desse material, formado por todos esses átomos, e nessa extremidade, a fileira de átomo ou o conjunto de átomo que está mais próximo da fonte de calor vai se agitar. A agitação dessa primeira fileira vai agitar a segunda fileira. A agitação da segunda fileira agita a terceira. A agitação da terceira agita a quarta. A agitação da quarta agita a 5 e assim por diante. Ou seja, a primeira parte do material aqui, ó, ela é aquecida, né, a primeira extremidade, ela é aquecida por conta da proximidade com a chama. As outras partes, o restante, ela é aquecida por conta da agitação das moléculas, né? Esses constantes choques entre as moléculas vão aquecendo o restante do material. Beleza, galera? Então, é dessa forma que a gente pode entender microscopicamente a condução de calor ou a propagação de calor por condução. Bons e maus condutores. O que são? Como que a gente pode distinguir um bom condutor ou um mau condutor? Ou quando um material é melhor condutor que o outro? Imagina o seguinte, a gente pega 2 colheres. Uma das extremidades a gente coloca sobre a chama sobre uma fonte de calor, por exemplo, a chama de uma fogueira, e a outra da extremidade a gente segura. Tá? Então, colocamos aqui. Fazendo esse teste, a gente vai ver que a extremidade da qual a gente está segurando, da colher de ferro, vai aquecer muito mais rápido que a extremidade da colher de madeira. E por isso, nós chamamos a colher de ferro uma boa condutora de calor. Ou melhor, né, nós chamamos o ferro um bom condutor de calor, enquanto a madeira é um mau condutor de calor, quando se fala de propagação de calor por condução. Então, todo material que se propaga melhor o calor por condução em relação ao outro, quer dizer que ele é o melhor condutor. Tá? Outra coisa interessante é entender que os maus condutores são bons isolantes. Então, por exemplo, a madeira é melhor isolante térmico do que o ferro.
Beleza? Ainda falando de propagação de calor por condução. A gente vai ver agora o que é propagação de calor no regime transitório e no regime permanente. E é aqui nesse regime permanente que a gente vai ater a nossa atenção, beleza? Primeira coisa que a gente tem que entender aqui, nós temos aqui, a gente vai ter uma animação aqui, tá? Então, esse cilindro aqui, ó, imagine que isso aqui é um cilindro de ferro e ele está dentro de uma caixa de isopor a uma temperatura em equilíbrio com a caixa de isopor, uma temperatura X. A gente não sabe qual é a temperatura, tá beleza? Então, todos os pontos aqui desse cilindro têm a mesma temperatura. A temperatura T1 é igual à temperatura T2, que é igual à temperatura T3, tá? Então, todos os pontos têm uma temperatura específica aqui, tá? Aí, a gente vai pegar esse cilindro e vai colocar em contato aqui, ó, com essa fonte de calor de temperatura alta fixa e também com essa fonte de calor de temperatura baixa fixa. Imagine o seguinte, que essa fonte de calor aqui seria um ferro de passar roupa ligado na tomada. Tá? Ele vai ter uma temperatura e sempre aquela temperatura. E essa fonte de calor aqui, ó, seria o quê? Seria a parede de um freezer, né? Uma temperatura baixa. Tá? Então, está ali um motor do freezer sempre trabalhando para deixar ele naquela temperatura baixa. Então, na hora que eu colocar esse cilindro aqui em contato com essas duas fontes de calor, a extremidade direita vai ficar quente por causa dessa fonte de calor de temperatura mais alta e a extremidade esquerda vai ficar um pouco mais fria em relação à da direita, né? Por conta dessa temperatura, por essa fonte de calor de temperatura baixa, tá? Então, olha só o que acontece, ó. Eu coloquei entre as duas fontes de calor, então começa a aquecer esse lado, né? Vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Nota que a temperatura aqui, a T1 agora aumentou, a T2 aumentou um pouquinho, a T3 só um pouquinho, tá? Então a gente tem agora, ó, temperaturas bem específicas em cada ponto desse cilindro. Por exemplo, aqui, ó, nessa seção transversal A. Quando eu falo seção transversal, imagina uma fatia desse cilindro, tá? Nessa seção transversal A, a temperatura é T1, que é maior que a temperatura T2 na seção transversal B, que é maior também que a temperatura T3 na seção transversal C. Vamos ver de novo essa animação. Agora perceba o seguinte, ó, assim que eu me coloco e o calor começa a fluir e a variação da temperatura está acontecendo, a temperatura está variando. Ó. Quando a temperatura está variando nas regiões, o regime é transitório. Está passando por um regime transitório de propagação de calor. Quando as temperaturas estacionam, não aumentam mais, né? Quando o T1 fica fixo, o T2 fica fixo, o T3 fica fixo, é um regime permanente de propagação de calor por condução, tá? Então, de novo, ó, mais uma vez, tirei o cilindro da caixa de isopor, coloquei ali, ela vai começar a aquecer, nessa parte aquece mais, regime transitório, está variando a temperatura em todas as fatias do cilindro. Daí, na hora que todas as temperaturas da fatia do cilindro alcançam uma temperatura específica, cada fatia alcança uma temperatura específica, nós estamos num regime permanente. Ou seja, né, agora, cada seção transversal, cada fatiazinha desse cilindro tem uma temperatura X constante, não muda mais. E nessa situação nós chamamos de regime permanente de propagação de calor. Beleza? Então, o que é o regime permanente? A quantidade de calor que atravessa qualquer seção da barra é a mesma e permanece constante com o tempo. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente já aprendeu que calor, o que é calor? É energia térmica em trânsito que espontaneamente ela transita da região com maior temperatura para a região de menor temperatura. Então, tem calor transitando aqui, ó, desse corpo que tem uma temperatura mais alta constante, em direção e sentido, para esse corpo que tem uma temperatura mais baixa também constante. Ou seja, do ferro de passar roupa para o freezer está emanando, né, calor, e esse calor é o mesmo, ele é constante no decorrer do tempo. Beleza? É isso que caracteriza
um regime permanente, né? Então a gente pode caracterizar o regime permanente de duas formas. A primeira forma, quando as temperaturas em cada seção do corpo ficam constantes, tá? E também podemos dizer o seguinte, que no regime permanente, a quantidade de calor que atravessa qualquer seção, qualquer fatia do cilindro é a mesma e permanece constante no decorrer do tempo, tá? Então, galera, vamos entender um pouquinho melhor sobre essa propagação de calor e o fluxo de calor num regime permanente. Novamente, aqui a gente tem a mesma figura que a gente tinha anteriormente, só que algumas mudanças, tá? Ele já está no regime permanente de calor, né? No regime permanente de propagação de calor. E aqui eu coloquei agora somente duas seções transversais representada. A seção transversal que está na extremidade em contato com a fonte de calor constante, com temperatura constante, né? E que eu chamei de seção transversal A, e a seção transversal B, que está em contato com a fonte constante de baixa temperatura, tá? Como eu falei para vocês, imagine que essa fonte constante de alta temperatura seja um ferro de passar roupa encostado aqui nesse cilindro, né? Claro, ligado na tomada, né? Com uma alta temperatura. E imagine que essa fonte constante de baixa temperatura seja a parede de um freezer, beleza? Daí, nessa situação, quando eles alcançam o regime permanente de propagação de calor, o que acontece? O calor flui da fonte de temperatura mais alta para a fonte de temperatura mais baixa. E ele flui constantemente com o decorrer do tempo, tá? O que quer dizer isso? Por exemplo, ó, se em 10 segundos eu contar aqui, ó, vamos imaginar que esse Qzão aqui, ó, cada Qzão desse é uma unidade de calor. Aí eu vou contar em 10 segundos aqui a quantidade de unidade de calor que passa pela seção transversal B. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí fechou 10 segundos. Beleza? Então, em 10 segundos passou 10 unidades de calor pela seção transversal B. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, na seção transversal A, eu vou contar em 10 segundos a mesma quantidade de calor. Se eu fizer em qualquer outra seção transversal aqui intermediária, se eu inventasse uma seção transversal aqui, por exemplo, ó, e contasse a quantidade de calor que ia passar para a seção transversal, em 10 segundos também, nesse caso aqui, iria passar 10 unidades de calor. 10 unidades de calor. Então, é isso que evidencia o regime permanente, né? E como é que a gente pode expressar isso matematicamente? Deixa eu apagar aqui para a gente seguir adiante, tá? Apaguei. Primeira coisa, vamos entender bem a figura. Então, nós temos a seção transversal a uma temperatura constante TA, tá? Temos a seção transversal B a uma temperatura constante TB. Por que eu usei A e B? Porque a extremidade de A está em contato com a fonte de temperatura mais alta. Então, eu botei seção transversal A de temperatura mais alta e temperatura A de temperatura alta. A mesma coisa aqui B. A seção transversal eu chamei de B, porque é uma fonte de calor de temperatura constante baixa, né? Então, eu coloquei a seção transversal com o nome de B e a temperatura dessa seção transversal, dessa fatia do cilindro, simbolizei como T índice B maiúsculo. Por quê? Temperatura baixa, constante, né? E como é que a gente pode expressar isso matematicamente? A gente pode fazer da seguinte forma, olha só. Querer calcular o fluxo de calor, e o fluxo de calor é representado pela letra Φ maiúscula do alfabeto grego, é só fazer o seguinte, ó, é ver a quantidade de calor que passa em uma seção transversal do corpo dividido pelo tempo. Então, como eu falei aquela hora, por exemplo, né, aqui na seção transversal B, passou 10 calorias, 10 unidades de calor em 10 segundos. Bom, então eu vou colocar aqui na quantidade de calor 10 calorias. E na quantidade de tempo, 10 segundos. 10 dividido por 10 vai dar 1 caloria por segundo. Ou seja, o fluxo de calor é 1
caloria por segundo, né? Notem que a unidade do fluxo de calor é caloria por segundo. Outra forma da gente poder calcular ou expressar matematicamente o fluxo de calor é relacionando ele com a temperatura e a geometria do corpo. A gente já sabe que fluxo de calor é simbolizado pela letra φ maiúscula do alfabeto grego. Também já sabemos o seguinte, ó, que a TA ela simboliza o que? A temperatura mais alta, né? E TB a temperatura mais baixa. Esse TA é a temperatura A daquela fatia, daquela seção transversal que a gente sabe a temperatura. E a temperatura mais alta. Esse TB é a temperatura TB daquela fatia, daquela seção transversal que a gente sabe a temperatura. E E, o que é o E? É a distância entre a fatia A e a fatia B. Ou, em outras palavras, é a distância entre a secção transversal A até a seção transversal B. Tá? Ah, por que não botou D então, professor? Porque muitas vezes é expressado isso aqui como espessura, beleza? Tá. O que a gente não sabe aqui ainda? Quem é o A? Quem é o A? O A é a área da seção transversal. Então, por exemplo, é essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Deixa eu tentar ela aqui. Se a gente estivesse fazendo aqui, ó, é a área do corpo. É essa área aqui. Ah, professor, mas se tiver áreas com um corpo com áreas diferentes nas duas seções, não vai ter, tá? Aqui, sempre que a gente for fazer esse cálculo, as duas seções, a seção A e B, vão ter a mesma área. Então, todas elas vão ter as mesmas dimensões, beleza? E quem é o nosso K? O K é o coeficiente de condutibilidade térmica. Cada material vai ter um valor de coeficiente de condutibilidade térmica específico, pré-definido. Tá? A gente pode ver isso aqui, ó, no próximo slide. Olha só, aqui é uma tabela de coeficiente de condutibilidade térmica. Então, a gente vê o seguinte, aqui o ferro vai ter esse coeficiente aqui. O alumínio, 0,5. O carvão, 0,01. Aí tem todos os outros elementos aqui, né? Para sólidos, para gases. Mas para nós aqui, nos nossos estudos, o que vai valer? Vai valer os sólidos, tá? Os sólidos. A gente vai trabalhar muito com sólidos para usar aquela equação. Beleza? Exemplo. Durante um dia ensolarado, uma grande quantidade de calor, cerca de 1.800 quilocalorias, passam através das janelas de um veículo que ficou estacionado em um local aberto durante um tempo de 15 minutos. Determine o fluxo de calor através da janela desse veículo nessa situação. Tá? Primeira coisa que a gente faz aqui, ó, pegar os dados. Então, a quantidade de calor é de 1.800 quilocaloria. A gente sabe que quilo é igual a 1.000, então é 1.800, ou melhor, 1.800.000 calorias, né? O tempo, a variação de tempo que ele recebeu essa quantidade de calor foi de 15 minutos. Mas a gente precisa passar isso para segundos, né? Então, 15 minutos corresponde a 900 segundos. Como que a gente faz isso? É só multiplicar 15 por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. E ele quer saber qual é o fluxo de calor, qual é o valor do fluxo de calor nessa situação. Tá? O que a gente faz? A gente escolhe aqui uma daquelas duas equações. Eu escolhi a primeira. Por que eu escolhi a primeira? Porque, vejam só, ele está pedindo o fluxo de calor. Ele deu a quantidade de calor que passou pelos vidros do carro, pelas janelas do carro, e o tempo, né? A quantidade de tempo que essa quantidade de calor passou pelas janelas do carro. Né? Então, tudo o que ele quer e o que ele pediu está nessa equação. Se eu tentasse usar outra, eu não conseguiria resolver, porque ia ficar faltando ou sobrando elemento. Então, o que a gente faz agora? Substitui. Tá? Substituímos. Então, no lugar de quantidade de calor, a gente coloca 1.800.000. Né? 1.800.000. No lugar do tempo, a gente coloca 900, que foi 900 segundos.
Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar um valor de 2.000 calorias. Então, o fluxo de calor que passa em cada segundo através da janela daquele veículo é de 2.000 calorias. Então, a cada segundo, nas janelas daquele veículo, passam 2.000 calorias. Esse é o fluxo de calor através das janelas. Beleza, galera? Próximo exemplo. Uma barra de metal está com uma de suas extremidades em contato com uma fonte de calor de temperatura constante, 100 graus Celsius. E a outra extremidade está em contato com uma fonte de calor de temperatura constante, a 0 graus Celsius. Exceto pelas extremidades, a barra está envolvida por uma camada isolante de temperatura, sendo o comprimento da barra de 100 centímetros e sua área transversal de 10 centímetros quadrados. Determine o fluxo de calor ao longo da barra. Considere o coeficiente de condutibilidade térmica igual a 0,6 calorias por centímetros segundos graus Celsius. Tá? O que a gente faz aqui? Primeiro vamos imaginar o que está acontecendo. Ó, tem uma fonte de calor com temperatura mais alta, 100 graus Celsius. Tem uma fonte de calor com temperatura mais baixa, a 0 graus Celsius. Essas duas fontes de calor, a temperatura delas sempre permanece constante. Imagine como eu já falei para vocês. Nesse lado aqui fosse um ferro de passar roupa que está a 100 graus Celsius e aqui fosse a parede de um freezer que está a 0 graus Celsius. É colocado uma barra de ferro em contato com esses dois corpos, com essas duas fontes de calor, até que eles entram em regime permanente de propagação de calor. Tá? Outra coisa, exceto pelas extremidades, ó, as duas extremidades da barra não tem uma camada de isolante térmico, mas o restante do corpo, né, essa parte aqui da barra, tem uma camada, vamos supor, uma camada de isopor, uma camada de isolante térmico que não deixa o calor que passa pela barra escapar para o ambiente. Tá? Então, todo o calor que vem aqui desse corpo com temperatura mais alta passa pela barra e vai até esse corpo com temperatura mais baixa, de temperatura constante. Beleza? É isso que está acontecendo. Então, agora o que a gente faz? Pegamos os dados. Então, a temperatura mais alta aqui da extremidade, né? Da extremidade A é de 100 graus Celsius, porque essa fonte de calor aqui produz uma temperatura constante de 100 graus Celsius. A temperatura mais baixa aqui dessa seção transversal B, que está em contato com esse corpo, é 0 graus Celsius, porque como ela está em contato mais próxima possível da parede desse freezer, ele vai ter a temperatura desse corpo, desse freezer, 0 graus Celsius. A espessura, ou seja, a distância entre as duas seções, entre a seção A e a seção B, é igual a 100 centímetros, que ele deu ali. A área seria o quê? Essa área aqui que eu já falei para vocês, né? Toda essa área aqui, ó, é de 10 centímetros quadrados e o coeficiente de condutibilidade térmica é igual a 0,6 cal por centímetros segundos graus Celsius. Feito isso, a gente vai lá e busca uma daquelas duas equações, a equação que faz mais sentido usar aqui. Eu busquei a segunda equação. Por quê? Nota, naquela primeira equação tinha tempo. Aqui não dá nada de tempo. Mas, em compensação, deu a diferença de temperatura, deu para nós a espessura, deu a área, deu o coeficiente de condutibilidade e está pedindo quem? O fluxo de calor. E por isso que eu escolhi essa equação. O que a gente faz agora? Substituir os valores. Então, o coeficiente de condutibilidade térmica é igual a 0,6, a área do cilindro da barra de ferro é igual a 10 centímetros quadrados, a temperatura mais alta é igual a 100, a temperatura mais baixa é igual a 0, a espessura ou o comprimento ou a distância entre as duas seções que foi medida as temperaturas é igual a 100 centímetros. Beleza, o que a gente pode fazer aqui agora é resolver a matemática.
100 menos 0, 100. 100 dividido por 100, 1. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 0,6, 6. Ou seja, o fluxo de calor é de 6 calorias por segundo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que em qualquer seção transversal dessa barra aqui, está passando 6 calorias a cada segundo. Ou seja, aqui ó, nessa fatia A, nessa seção transversal A, está passando 6 calorias por segundo. Nessa seção transversal aqui intermediária, está passando 6 calorias por segundo. Nessa seção transversal B também está passando 6 calorias por segundo. Tranquilo, né? A equação parece um pouco feiosa a princípio, mas depois ela fica mais tranquila, beleza? Propagação de calor por convecção. Antes de falar desse tipo de propagação, vamos entender o seguinte. O comportamento dos fluidos a respeito da sua densidade. Aqui nesse GIF, nessa animação, a gente tem um experimento feito com 2 líquidos. O líquido transparente ele é mais denso que o líquido alaranjado. Então, ele coloca a princípio, né, os 2 líquidos num copo, fazendo com que o líquido mais denso fique na parte de cima, né, inicialmente, e o líquido menos denso na parte de baixo, inicialmente. Ele tira esse cartãozinho aqui, ó, só um pouquinho para o lado, fazendo com que os líquidos possam entrar em contato. Tem uma passagem aqui, um contato entre eles, tá? Quando ele faz isso, o que acontece? A ação da gravidade faz com que o líquido mais denso vá para baixo, seja levado para o copo de baixo, e o líquido menos denso seja levado para o copo de cima. Isso pela ação da gravidade. E isso a gente pode generalizar para todos os fluidos. Como eu já falei aqui, o que são fluidos? Fluidos são os gases e os líquidos. Então, esse processo aqui ocorre tanto nos gases como nos líquidos. É só a gente lembrar dos balões de hélio. Os balões de hélio, eles não flutuam. Se a gente largar um balão de hélio, ele não vai para cima? Vai, né? Por quê? Porque o hélio é um fluido, é um gás menos denso que o nosso ar aqui, que o nosso ar normal que nós respiramos, que nós entramos em contato, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso aqui, ficar bem entendido que as diferenças de densidade nos fluidos, pela ação da gravidade, vão fazer eles se movimentarem e achar um lugar de repouso por causa da ação da gravidade. Tá? Sabendo disso, né? Pensando nisso, a gente vai procurar entender o que é propagação de calor por convecção. Então, olha só, temos uma animação aqui, ó. Aqui nesse fiozinho de fogo aqui, ó, bem aqui em cima dele foi feito o quê? Foi aumentado a visão para a gente poder ver os gases, o comportamento dos gases aqui nesse pontinho aqui. Foi pego uma lupa, um microscópio e aumentado. Aumentamos a visão para ver os gases aqui. Então, sobre uma chama, sobre uma fonte de calor, os gases têm praticamente esse comportamento que vocês veem aqui. Cada partícula dessa representa a partícula do gás, tá? Pode ser qualquer tipo de gás, beleza? As partículas que estão mais vermelhas, elas dizem que é o gás que está bem aquecido. As partículas que estão mais azuis são aqueles gases que estão menos aquecidos, tá? Ou seja, as partículas vermelhas são os gases bem quentes, porque a chama aqueceu eles. E as partículas azuis são os gases mais frios. Por quê? Porque o ambiente externo, o próprio ambiente, acabou esfriando esse gás. Tá? E por que eles estão em constante movimento? Pelo seguinte, ó, quando esses gases aqui estão sob a chama, eles aquecem. Quando eles se aquecem, eles diminuem a sua densidade. Tudo bem? E como a gente viu, os gases mais densos, eles têm a tendência de ocupar os lugares mais embaixo, né, mais próximo da Terra. E os gases menos densos, eles têm a tendência de ocupar os lugares mais altos, mais distantes da Terra, por conta da ação da gravidade. Então, quando esses gases aqui se aquecem, eles ficam menos densos, vão para cima. E aqueles gases que aqui esfriaram por causa do ambiente externo, eles ficaram mais densos e são levados para baixo.
E esse processo, ele acontece constantemente, porque a todo momento existem gases sendo esquentados, né, sendo aquecidos, e gases sendo resfriados. Aí forma essas correntes aqui que nós chamamos correntes de convecção. Beleza, gente? Então, é assim que se dá a propagação de calor por convecção. Ou seja, é uma propagação de calor que se dá pelo movimento da matéria, né? Nós estamos vendo aqui a matéria se movimentando, os átomos se movimentando. Lembra que lá em condução, na propagação de calor de condução, a matéria não se movimentava. Por quê? Existia lá o sólido, os átomos dos sólidos apenas se agitavam, mas não saíam do lugar, né? Ficavam no mesmo lugar se agitando. Aqui não. Aqui, os átomos ou as moléculas dos gases ou dos líquidos, tanto faz, né? Elas se aquecem e se movimentam. Os fluidos menos densos vão para cima e os fluidos mais densos vão para baixo. Beleza? Um bom exemplo disso também é a água fervendo. Quando a água está fervendo, está ocorrendo isso aqui, esse processo de uma forma turbulenta, tá? Mas está acontecendo, beleza? Então, a parte de baixo da água está mais aquecida que a parte de cima. A parte de baixo que está mais aquecida é menos densa, vai para cima. E aqui que está em contato com o ambiente está um pouco mais fria, vai para baixo. E é um processo que acontece constantemente, criando várias correntes de convecção. Quando a água está fervendo ou quando a água está esquentando também. Em todo o processo está acontecendo isso. Beleza? Um bom exemplo sobre a propagação de calor por convecção são as brisas marítimas e as brisas terrestres. Como que acontece ela? Então, olha só, a camada de ar sobre a areia da praia, ela é mais aquecida durante o dia, tá? Quando comparada com a camada de ar sobre a água do oceano. Ou seja, aqui ela é menos aquecida, ela é fria, ela é mais fria. Dessa forma, se aqui essa camada ela é mais aquecida, então ela vai ter menos densidade. Se aqui essa camada de ar sobre o oceano ela é mais fria, então ela vai ter mais densidade. Beleza? O que vai acontecer então? Por ação da gravidade, essa camada de ar que é menos densa vai ser levada para cima, dando lugar para essa camada mais densa ocupar. É isso que vai acontecer. E aí acontece o quê? Um processo que nós chamamos de corrente de convecção. E essa corrente de convecção forma o quê? Formam as brisas marítimas. Por que a brisa é uma brisa chamada de marítima? Pelo seguinte, porque a brisa ela vem do mar. Ela tem esse sentido. Ela vem do mar. Beleza? À noite. À noite acontece o processo inverso, mas pela mesma causa. O que acontece à noite? À noite, a camada de ar sobre a areia da praia é mais fria quando comparada com a camada de ar sobre a água do oceano. Então, a água do oceano à noite ela é mais quente. Com isso, a camada de ar aqui sobre a areia da praia ela é mais densa. Ela é densa. Enquanto a camada de ar sobre a água do oceano ela é menos densa. Com isso, essa camada de ar que é menos densa, ela vai ser levada para cima por ação da gravidade, dando lugar, dando espaço para essa camada mais densa e fria ocupar. Aí ocorre o quê? As correntes de convecção, formando as brisa terrestre. Por que brisa terrestre? Porque a brisa, o vento, ele vem do continente, ele vem da Terra. Beleza? Próximo slide. Propagação de calor por irradiação. Então, primeiro vamos entender o conceito. Propagação de calor por irradiação é a propagação de energia calórica
por transferência de calor através de ondas calóricas ou ondas eletromagnéticas. E esse tipo de propagação pode ocorrer até mesmo no vácuo, beleza? Um bom exemplo disso é o nosso Sol. Olha só, o Sol emana ondas calóricas ou ondas eletromagnéticas, tanto faz. Então ele emana ondas calóricas. Essas ondas viajam todo o espaço, que é praticamente vácuo. Depois de viajar todo o espaço, essas ondas entram na atmosfera terrestre e passam pela atmosfera terrestre. E vamos supor que essas ondas eletromagnéticas alcançam uma estufa. Nessa estufa é uma estufa de vidro, né? De janelas de vidros. Nessa estufa, o calor emanado pelo Sol, que passou todo o espaço e a atmosfera terrestre, passa também um vidro, vai até a plantinha da estufa para aquecer aquela plantinha. Beleza? Então, de novo, propagação de calor por irradiação é o processo de transferência de calor por ondas calóricas. Tá? E esse tipo de processo pode ocorrer até mesmo no vácuo. O que isso quer dizer? Ocorrer até mesmo no vácuo é que ele não precisa da matéria para se propagar. Beleza? Calor emitido, calor transmitido, calor refletido e absorvido. Vamos entender o que é isso aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. É que todo corpo, ele emite calor. Porque para emitir calor, basta o corpo ter uma temperatura acima do 0 grau Kelvin. E a gente já viu que todos os corpos, qualquer corpo, vai ter uma temperatura acima do 0 grau Kelvin. Vai ter alguma agitação térmica das moléculas daquele corpo. Então, todo corpo emite calor. Tá? Alguns mais, outros menos. O ser humano emite calor. Por isso que a gente consegue enxergar os outros seres humanos, por exemplo, com os óculos infravermelhos. Claro que daí o Sol, uma lâmpada incandescente, emite muito mais calor que o ser humano. E quando ocorre isso, quando a gente tem objetos que emitem pouquíssimo calor, nós desconsideramos esse calor que eles emitem, beleza? Então, todo corpo emite calor, beleza? Agora vamos ver o que é o calor transmitido, refletido e absorvido. Para saber disso, vamos primeiro entender o que é corpo transparente e translúcido. Nos corpos transparentes, as ondas de calor passam por ele com muita facilidade. Nos corpos translúcidos, as ondas de calor passam por ele não com muita facilidade, não, com dificuldade. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que esse bloco que nós temos aqui seja um corpo transparente ou um corpo translúcido, tanto faz, tá? Então, o Sol, por exemplo, emite calor sobre ele. Parte desse calor que ele emitiu vai ser transmitido. O que é um calor transmitido? É o calor que passa através do corpo, como se fosse um vidro de uma janela, por exemplo, né? Através do vidro, a gente sente o calor do Sol. Tá? Então, o Sol emite esse calor, passa pelo vidro e transmite para o outro lado. Esse é o calor transmitido. Parte desse calor que ele emite é refletido. O que é o calor refletido? É calor que chega até na superfície do vidro, por exemplo, e reflete para o mesmo ambiente do qual ele veio. Né? Para o mesmo ambiente. Tanto que no processo de reflexão também a gente pode sentir o calor do Sol. Por exemplo, se a gente pegar um espelho, por exemplo, e mirar esse espelho em alguma parte, fazendo com que o ângulo dele seja os raios solares pegando em alguma região, aquela região vai começar a aquecer. Então, parte desse calor emitido é refletido num corpo transparente ou translúcido. E a outra parte desse calor aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é absorvido. Como assim? Então, se aqui fosse um vidro transparente, né, parte do calor que é emitido pelo Sol iria aquecer esse vidro. Beleza? Então, resumindo, tá? O Sol emite calor sobre um vidro transparente, por exemplo. Parte desse calor é absorvido pelo vidro, que vai aquecer o vidro. Parte desse calor vai ser transmitido, vai passar pelo vidro e entrar na sala, no quarto, seja qual for o cômodo. E parte do calor transmitido vai ser refletido de volta para o ambiente. Beleza? Então, isso pode acontecer, esses três processos podem acontecer nos objetos transparentes e translúcidos.
Agora aqui, ó, um corpo opaco. O que é um corpo opaco? Um corpo opaco é um corpo que não passa calor, tá? Não transpassa por ele, tá? Um exemplo de corpo opaco, o que é? É a parede, a madeira, o corpo humano, né? São corpos que o calor não pode passar por eles. Nesses corpos, o que vai acontecer? O Sol vai emitir calor, parte desse calor vai aquecer o corpo opaco, vai ser absorvido, e outra parte vai ser refletido. Então, em corpos opacos ocorre o quê? A absorção e a reflexão de calor. Então, esses dois corpos que eu acabei de mostrar para vocês são dois corpos da realidade que eu consigo explicar com exemplos do cotidiano. Agora, eu vou falar para vocês sobre corpo negro. E corpo negro, gente, nós temos aqui os dois exemplos. Corpo negro é uma idealização científica, ou seja, não existe um corpo negro 100% com esse conceito que foi dado para eles. Não tem. Tem alguns corpos que se aproximam a esse conceito, mas não existe um corpo negro de fato. Tá? Qual é o conceito de corpo negro? O corpo negro é o seguinte: ele não transmite e não reflete calor, de maneira nenhuma. Não transmite e não reflete calor. Então, por exemplo, se o Sol ou qualquer outra fonte de calor emite calor sobre um corpo negro, tá? Sobre um corpo negro, todo o calor que é emitido vai ser absorvido. Todo o calor que é emitido vai ser absorvido. Tudo bem? Outra coisa, pode acontecer outra coisa. Nós temos um corpo negro que gera calor. Ele gera calor, tá? Nesse corpo negro que gera calor, todo o calor que ele gera é emitido. Nota que não temos aqui nenhum processo de transmissão de calor, nenhum processo de reflexão de calor. Tá? No corpo negro, ele só vai absorver calor ou ele vai emitir calor. Beleza? Só isso. Então, se ele é um corpo que está recebendo calor, ele só vai absorver todo o calor que está recebendo. Se ele é um corpo que gera calor, ele vai emitir todo o calor que está gerando. Um bom exemplo do cotidiano, um exemplo que se aproxima de um corpo negro, é as lâmpadas de filamento, as lâmpadas incandescentes. Quando esse filamento da lâmpada aqui, ó, aquece e começa a brilhar, a maioria esmagadora da energia que ela produz vai para a geração de calor. E todo esse calor que ele produz aqui, ela emana, ela emite. Então, por isso que essas lâmpadas, né, incandescentes, elas se comportam aproximadamente como um corpo negro que gera calor. Quase todo o calor, toda a energia, todo o calor que é gerado, né, ele é emitido, né? Então, por isso que ela se aproxima do comportamento de um corpo negro. Beleza? Agora podemos falar sobre efeito estufa, então. Ó. O efeito estufa, muita gente acha que é ruim, mas na verdade o efeito estufa é um bom efeito. O problema é desequilibrar o efeito estufa. Vamos aqui, através dessa figura, entender o que acontece. Ó. Então, temos aqui o Sol, nosso Solzão aqui bonito. Esse Sol, ele vai fazer o quê? Vai emitir calor. Então, ele emite calor em direção à Terra. Tá? Parte desse calor, olha só, aqui, ó, parte desse calor passa todo o espaço, transpassa, né, ele acaba sendo transmitido através da atmosfera terrestre e absorvido pela Terra. Ele absorve, então a Terra absorve esse calor, acaba sendo aquecida por esse calor. Já outra parte desse calor, olham bem, aqui vem, o Sol emite, né, é transmitido pela atmosfera e é refletido pela superfície terrestre, chega até nos gases atmosféricos e é refletido de novo para a Terra para ser absorvido pela Terra. Tá? Agora vamos ver outra parte aqui. Outra parte do calor emitido pelo Sol
passa por todo o espaço, é transmitido pela atmosfera, é refletido pela superfície terrestre e consegue escapar de novo para o espaço. Beleza? E outra parte desse calor emitido pelo Sol chega até na atmosfera e é refletido pela atmosfera. Esse processo de absorção e reflexão de calor é que causa o efeito estufa no planeta Terra, fazendo com que tenha essa temperatura na qual nós conhecemos. É uma temperatura que dá condições para a vida, né? Se não fosse esse efeito, o efeito estufa, esse tipo de absorção, de reflexão, a Terra teria outras temperaturas e provavelmente não seria apropriada para a vida. Não seria apropriada para a vida. Tá? Então, graças ao efeito estufa, é que a gente tem uma Terra que nos dá oportunidade de vida. Agora, o problema é o desequilíbrio desse efeito estufa quando ocorre o quê? A destruição da nossa camada atmosférica. E aí, quando começa a haver esse desequilíbrio, a gente pode ter alguns problemas sérios aí mais adiante. A gente já está tendo alguns problemas, né? Mas pode ficar mais sérios ainda. Beleza? Então, o efeito estufa é um bom efeito. O problema é o desequilíbrio do efeito estufa. Beleza, galera? Pessoal, valeu e até mais um.